As unidades de armazenamento, como o HD e o SSD, são de longe os componentes que mais dão problema num computador. E muitas vezes os defeitos dessas unidades não são óbvios, mas estão lá, e quando aparecem já é tarde demais. Mas o maior perigo é perder todos os arquivos armazenados, porque a gente sabe, você não faz o backup dos seus arquivos. Nesse vídeo eu vou te ensinar a verificar se o seu HD ou SSD estão saudáveis, se ele está funcionando na velocidade que deveria e, no caso dos SSDs, até quanto tempo de vida eles ainda têm. Então prepara o café, porque é disso que eu vou falar nesse vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Vitor e este é o canal VMSTI, onde eu falo de computadores e informática de um jeito sem complicação. Se o seu computador anda meio lento e você quer garantir que os seus dados estejam seguros, já dá um like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu explico o que realmente acontece dentro do seu PC. Bora entender por que essas peças são tão críticas. HDs e SSDs são os componentes que armazenam tudo que fica gravado num computador. O sistema operacional, os programas, os seus arquivos, enfim, toda a sua vida digital. Mas a questão é que esses componentes eles são bem sensíveis. No caso dos HDs, por exemplo, qualquer batida ou movimento mais brusco enquanto ele está ligado pode danificar o disco e, por consequência, danificar os dados que estão armazenados nele. Já os SSDs, eles não têm partes mecânicas, então ele é um pouquinho mais resistente a impactos, só que ele tem um problema que pouca gente conhece: desgaste eletrônico. As células de memória de um SSD, elas têm um limite de gravações. Cada uma delas tem um limite de vezes que ela pode ser gravada. Isso varia dependendo da marca e da tecnologia que é construído o SSD, mas geralmente quando eles atingem esse número, eles simplesmente param de funcionar ou se tornam células somente leitura. E diferente de um carro que começa a fazer barulho ou dar sinais antes de quebrar, muitos discos morrem sem dar sinal nenhum. Um dia você liga o computador, seus dados estão lá, funcionando normalmente, no outro você liga e ele não consegue mais ler os dados dentro do HD ou do SSD. A boa notícia é que existe um recurso dentro do seu HD ou SSD chamado Smart. Ele é um recurso nativo de monitoramento do próprio disco. Ele fica no firmware dele. E ele monitora uma série de coisas como temperatura, erros de funcionamento, falhas de leitura e gravação, tempo de uso e outros vários parâmetros internos. E é justamente o relatório desse cara que a gente vai usar para saber como é que está a saúde dos seus discos. Para isso a gente vai usar duas ferramentas gratuitas. O Crystal Disk Info, que a gente vai usar para ler justamente essas informações, e o Crystal Disk Mark, que a gente vai usar para saber a velocidade de funcionamento do seu disco. Nós vamos testar a velocidade de funcionamento deles. Eu vou deixar o link dessas ferramentas aqui na descrição, é só você clicar ali e me acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do PC que eu vou te explicar tintim por tintim como fazer os testes dos seus discos. Bom, assim que você entrar no site da Crystal Mark aqui, a gente vai clicar aqui em a opção de download, e aí a gente vai rolar a tela aqui embaixo. Você vai ver que vai ter alguns outros programas aqui, mas nós vamos descendo aqui, ó, até chegar neste cara aqui, ó, Crystal Disk Info. A versão que a gente vai baixar é essa daqui, ó, Standard Edition, que é a versão padrão, né? Se você gosta de animes ou desses personagens aqui, você pode baixar esses aqui também, tá? Funciona do mesmo jeito. Mas aqui tá o pulo do gato. A gente não vai baixar o instalador, a gente vai baixar a versão zip. Por quê? Porque a versão zip a gente pode usar e apagar depois, ele não vai instalar nada no seu computador, não vai criar nenhuma instalação. A gente vai usar ele simplesmente para fazer o que a gente precisa, identificar o que a gente precisa identificar, e depois a gente pode apagar, ou até se você quiser, você pode salvar esse arquivo num pendrive e usar em qualquer computador. Então fica mais fácil para usar também. Então vamos baixar aqui a versão zip do Crystal Disk Info. Beleza, já temos a versãozinha baixada aqui. E vamos voltar aqui na opção do Crystal Disk Mark. Tá? Esse cara a gente vai usar para medir o desempenho do disco, dos seus discos, dos que você tiver aí. Mesma coisa, a gente vai baixar a versão zip, para poder usar ele sem precisar instalar nada no computador. Vou baixar o cara aqui de novo. Beleza, eu já tenho aqui os dois arquivos que a gente baixou, o Crystal Disk Mark e o Crystal Disk Info. A gente vai colocar esses caras aqui na área de trabalho para ficar mais fácil da gente trabalhar com eles. E aí a gente vai extrair eles. Beleza, já extraí uma pastinha aqui, vamos extrair o outro aqui também. Muito bem. Bom, então já tenho aqui extraídos o Crystal Disk Mark e o Crystal Disk Info. E aí você vai ver aqui na pasta que ele tem algumas versões aqui do aplicativo, tá?
Esse aqui é a versão de para 32 bits, ou seja, se o seu computador ou o seu Windows for 32 bits, você pode estar abrindo essa opção aqui. Mas como hoje a maioria dos sistemas são 64 bits, a gente pode abrir os 64 bits. Você vai ver que tem uma outra opção aqui, ó, que é o A64. Esse daqui é para computadores com processador ARM, tá? Que não é o nosso caso aqui. Então nós vamos abrir a opção de 64 bits. Se você executar essa versão aqui, ele não abrir, sem estresse, tá? Provavelmente se o sistema é 32, é só você abrir o de 32, o programa é o mesmo. Muito bem, essa é a tela principal do programa, tá? Nessa barrinha aqui em cima a gente vai ver, eu tenho aqui no meu sistema 4 discos. Os 4 estão aparecendo aqui. E ele já dá o status do disco logo de cara aqui, ó. Já aparece aqui que tá tudo saudável, tá vendo? Vou mudar aqui, ó. Esse aqui é um HD, esse daqui é um outro SSD SATA, e esse aqui é um outro HD. Então o meu disco principal aqui, ele tá com status de saúde. A primeira coisa que a gente tem que verificar é esse quadrinho aqui, ó. Se ele tá aparecendo em azul, quer dizer que tá tudo certo. Teu disco tá funcionando legal. O meu ele já tá com uma vida um pouquinho gasta, ele tá só com 58% de vida útil ainda disponível, mas ele ainda tá saudável, tá? E aí nesse caso aqui, se por um acaso essa janelinha aparecer, esse botãozinho aqui aparecer amarelo, significa que o seu disco ele já tá com problemas e que ele já não é um disco confiável, tá? E uma outra coisa que pode acontecer é aparecer em vermelho. Se aparecer em vermelho, meu irmão, aí não tem conversa, o teu disco já tá crítico, você tem que salvar o que tem nele o mais rápido possível e trocar esse dispositivo, tá? Esse disco. Outras informações que a gente vai ter aqui, ó, a versão do firmware, o número de série do disco, a interface que ele está usando, o modo de transferência de dados que ele está utilizando, e aí tem algumas outras informações interessantes aqui, ó, a quantidade de dados que já foram lidas desse disco, a quantidade de dados que já foram gravadas no disco, o número de vezes que ele já foi ligado, o número de horas totais que ele esteve em funcionamento. Tudo isso são informações importantes para a gente conseguir estimar mais ou menos a saúde do disco. Outra informação muito importante, a temperatura. Temperatura é um atributo muito importante dos discos, especialmente para os HDs, porque os HDs, se eles se esquentarem muito, eles podem começar a ter problemas nos ímãs que fazem o movimento da agulha de leitura e gravação dele. Então assim, primeiro ponto que a gente precisa entender, um HD, ele pode trabalhar tranquilamente assim até uns 50 graus. Passou de 50 graus, já é interessante você verificar a ventilação do seu computador, tá? Ou do seu notebook, o que for. Porque aí ele já começa a entrar numa faixa de temperatura que pode causar problemas no disco, tá? SSDs também, mesma coisa. SSDs do tipo SATA, por exemplo, como é o caso do meu aqui, também, ele funciona legal até uns 50, 55 graus, tá tudo certo, tá? Os SSDs NVMe, como é o caso desse meu aqui, eles aguentam um pouquinho mais, tá? Até por isso que ele tá um pouquinho mais quente. Se a gente verificar com os outros aqui, ó, todos eles estão bem mais frios do que o meu SSD NVMe. Por que isso? Porque o NVMe ele fica colado na placa-mãe ali, ele não recebe muita ventilação. Por isso ele pode ficar um pouquinho mais quente do que os demais discos, do que os discos convencionais. Então um NVMe ele vai funcionar ali tranquilamente na faixa até os 60, 65 graus, ele tá beleza, tá? Se passar disso também é interessante verificar a ventilação do teu gabinete ou do teu notebook. Outra informação importante aqui, ó. Esses atributos aqui embaixo são todos os dados que o Smart, que eu comentei para vocês, monitora, tá? Então se alguma dessas bolinhas aqui tiver em amarelo, significa que ele já está com algum problema, tá? No caso dos HDs, vamos abrir um HD aqui, ó. Tem uma seção que é muito importante, que é essa aqui, ó. Current Pending Sector Count. O que é isso aqui? Isso aqui é a contagem de setores que estão com problemas de gravação ou leitura. Tá? Se aparecer algum número maior do que 0 aqui, se aparecer qualquer coisa diferente de 0000 aqui, significa que ele já está com setores danificados, tá? Setores defeituosos. E o que isso significa? Significa que, embora ele possa estar funcionando bem, significa que ele já está começando a ter deterioração da superfície do disco. Então já é um disco que não é mais confiável, é um disco que você já pode pensar em trocar, é um disco que você já pode evitar de gravar informações importantes, porque a qualquer momento isso pode piorar, e aí ele pode ocasionar desde perda dos arquivos que estão ali, até parar de funcionar de vez, tá? A gente não tem como estimar, uma vez que o disco começa a se deteriorar, a gente não tem como estimar quanto tempo ele ainda vai funcionar ou não, tá? Então basicamente essas são as informações que a gente precisa ter aqui. Estando tudo azulzinho aqui, como é o caso do meu aqui, tá tudo certo, tá?
Eu vou colocar aqui na tela agora um print de uma unidade que está com um setor em amarelo, tá? Que está com o status em amarelo aqui. Já é um disco que não está mais confiável, um disco que já está apresentando problemas em alguns setores, falhas de gravação, falhas de leitura em alguns setores, então esse disco ele não é mais confiável. Então é importante a gente não salvar nada de importante nesse disco e trocar ele assim que possível, tá? Ou ainda pode acontecer também de aparecer em vermelho. Se aparecer vermelho é porque o disco já está em condição crítica, ele já está com um erro de funcionamento, não só de leitura e gravação, mas ele já está apresentando erros que ele não consegue mais corrigir. E aí nesse caso o disco já está basicamente morto, tá? Você precisa descartar esse disco o quanto antes. Se você ainda conseguir tirar os dados dele, é sorte, tá? Então basicamente é isso que a gente precisa saber com relação à saúde dos discos, beleza? Bom, agora vamos passar aqui para o Crystal Disk Mark. Tá, o Crystal Disk Mark é uma ferramenta que a gente usa para testar a velocidade de gravação e leitura do disco. Tá? Aqui é o mesmo esquema. A gente tem aqui a versão de 32 bits, 64 bits ou para processadores do tipo ARM. Tá? No nosso caso aqui, vamos abrir o de 64 bits. Bom, essa é a janela principal do Crystal Disk Mark. Eu já vou explicar para vocês o que é cada quadrinho desses aqui. Tá? Mas basicamente ele faz o seguinte, ele faz uma bateria de testes de gravação e leitura no seu disco. Tá? Nessas opçõezinhas aqui em cima, a gente tem aqui como escolher a opção de número de testes que ele vai fazer. A gente não precisa alterar nada aqui, tá? Pode deixar 3 aqui. Aqui é o tamanho do arquivo que ele vai gravar para fazer a gravação, que ele vai usar para fazer a gravação e leitura, tá? Vamos deixar em 1 GB aqui mesmo. Aqui a gente pode selecionar o disco onde ele vai fazer o teste. No meu caso aqui eu tenho 4 discos, né? O C, o D, o E, o F. Vou manter no C agora, que é o meu NVMe. E aqui é a unidade em que ele vai mostrar o resultado. Nesse caso aqui eu vou manter em megabytes por segundo, tá? E aí, ele vai fazer esses 4 testes aqui. Eu posso clicar aqui para fazer um teste por vez, ou posso clicar aqui em cima para fazer todos os testes. Mas antes de clicar, deixa eu te explicar o que ele faz aqui em cada um desses testes, tá? Tá aqui, ó, sequencial 1M Q8T1. O que é isso? Ele vai fazer uma gravação de dados de 1 megabyte por vez. São 8 filas de gravação e uma gravação por vez, tá? Ele vai fazer 8 filas de gravação, na qual ele vai gravar 1 megabyte por vez em sequência, tá? E vai repetir isso 8 vezes, tá? E aí ele vai dar o resultado da gravação, da leitura e da gravação, tá? Aqui também é um teste sequencial, tá? Ou seja, ele vai gravar em células sequenciais no disco, tá? A quantidade de 1 megabyte por vez, também uma fila e uma gravação por vez, tá? E vai dar o resultado aqui para nós, tanto de leitura quanto de gravação. Aqui é um teste interessante, porque é esse teste aqui que diz realmente a velocidade do disco. Esse teste é o teste de gravação e leitura randômica. O que significa isso? Significa que ele vai gravar e ler o disco em células randômicas. Ou seja, ele vai selecionar várias células no total do disco para fazer a leitura e a gravação. É esse tipo de leitura e gravação que o computador faz na maioria das vezes, tá? Quando você instala um programa, quando você está abrindo alguma coisa, ele geralmente, por conta de como o sistema de arquivos funciona, ele acaba fragmentando os arquivos no disco em várias posições diferentes, e aí ele acaba tendo que fazer uma leitura randômica, digamos assim. Então é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer 32 filas de 4 kilobytes cada uma, e vai fazer uma gravação e uma leitura por vez, tá? E vai ver quanto que dá isso aqui em megabytes por segundo. E aqui é a mesma coisa, só que ele vai fazer uma fila e uma gravação por vez, tá? São gravações de 4 kilobytes, também gravando em ordem randômica no disco, para te dar aqui a velocidade de leitura e gravação. Essas leituras aqui embaixo são as leituras que vão dar realmente a noção de velocidade real do seu disco, tá? Os números que tem que aparecer aqui para SSD, para HD, para SSD SATA, eu vou colocar numa tabelinha depois para você entender, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas eu vou fazer o teste aqui no meu NVMe e vou fazer o teste no meu HD, que é SATA. E aí você vai entender a diferença de por que um NVMe é tão mais rápido que um HD SATA, tá? Primeiro teste, vamos clicar aqui para ele fazer todos os testes. Ele vai iniciar a gravação e a leitura do disco e a gente só tem que aguardar. Bom, esse aqui é o resultado do teste do meu SSD NVMe, tá? A gente pode ver aqui as leituras e gravações em sequência e aqui a leitura e gravação randômica, tá? A gente por aqui consegue ter uma boa noção da velocidade desse disco, tá? A leitura em sequência, por exemplo, ele consegue atingir um pouquinho mais de 3 GB por segundo,
tá? 3.074 megabytes. Enquanto que na gravação é pouco mais da metade disso. Ou seja, 1.592, 1 gigabyte e meio mais ou menos de gravação por segundo em gravação sequencial, tá? Essa aqui é um outro tipo de gravação em sequência, com números parecidos aqui, ó, a leitura um pouquinho menor, mas a gravação com um número bastante parecido. Já o número que importa mais pra gente, porque é o que o HD e o SSD mais trabalham, é na forma randômica de gravação e leitura, são esses dois últimos quadrinhos aqui embaixo, essas duas últimas linhas aqui, que é leitura e gravação randômica no disco, ou seja, utilizando setores em locais diferentes do disco, sem ser em sequência, tá? Então aqui, ele consegue fazer leituras a 110 megabytes por segundo e a 36 megabytes por segundo, dependendo da maneira como ele está fazendo a leitura aqui. E aqui ele atinge velocidades de 72 megabytes por segundo e 54 megabytes por segundo. E agora eu vou fazer o teste no HD, e aí você vai ver como um HD tem um desempenho bem mais baixo e por que o HD é tão mais lento assim que os SSDs. Vou testar o meu HD na unidade D aqui, ó, e fazer o teste novamente. Muito bem, aqui a gente já tem uma boa diferença, né? Enquanto que um SSD NVMe consegue atingir mais de 3 GB de leitura por segundo, um HD mecânico do tipo SATA ele consegue chegar perto dos 100 megas por segundo aqui na leitura sequencial. Passa um pouquinho aqui nesse outro tipo de leitura aqui, mas a diferença maior é aqui embaixo, ó, na leitura e gravação randômica. Olha só, o HD ele consegue atingir só 1.38 megabytes por segundo na leitura randômica, nesse modo aqui, e menos de 1 megabyte por segundo na outra leitura randômica, enquanto que na gravação ele atinge só 1.63 megabytes e 1.49 megabytes. Então, colocando de lado agora os resultados do meu SSD NVMe e do meu HD SATA, a gente percebe como tem uma discrepância bem grande de velocidade desses dois tipos de dispositivos. E não é que esse HD tá lento, tá? Isso aqui é um resultado normal dele, tá? Um resultado aceitável dele. Ele não tá no melhor desempenho de um HD, mas também não tá ruim, tá? É mais ou menos isso que um HD consegue entregar mesmo, tá? No meu caso aqui, um HD do tipo de notebook, aquele pequenininho. Mas mesmo se fosse o HD convencional, não sairia muito diferente disso aqui, tá? Vou colocar numa tabela aqui as velocidades que você pode considerar aceitáveis para cada tipo de dispositivo, tá? Tanto para SSDs quanto para HDs, tanto do tipo NVMe quanto do tipo SATA, tá? Então, se os seus testes deram mais ou menos parecidos com isso aqui, dentro do que está nessa tabela aqui, significa que ele está funcionando numa velocidade ok, beleza? Se ele der muito reduzido além disso, significa que ele está com algum problema de desempenho. Ele pode estar funcionando bem, ele pode estar saudável, mas o desempenho dele não está legal. E aí você pode sentir isso em forma de lentidão ou travamentos no seu sistema. Bom, então para a gente resumir o conteúdo desse vídeo, o Crystal Disk Info diz como é que está a saúde dos seus discos e o Crystal Disk Mark verifica a velocidade de funcionamento deles, verifica se eles estão funcionando na velocidade correta. E vale lembrar que essa tabela de velocidades que eu coloquei aí, ela é só uma referência, ela é o mínimo absoluto que você pode esperar de desempenho dos seus discos, já que as velocidades que você pode encontrar aí no seu sistema podem variar muito dependendo de modelos, o barramento que eles estão utilizando, entre outros vários fatores. E tem realmente muitos fatores que podem influenciar no resultado desses testes. Mas essa tabela que eu te mostrei serve como uma referência do absolutamente mínimo que você tem que encontrar quando você fizer os testes dos seus discos aí. Então agora que a gente já fez os diagnósticos e os testes dos seus discos, e se apareceu tudo azul lá no Crystal Disk Info, e as velocidades no Crystal Disk Mark estão de acordo com aquelas que eu te passei, então teu sistema está tudo certo, teus discos estão funcionando de acordo. Mas, e se aparecer algum sinal de alerta em amarelo ou em vermelho lá no Crystal Disk Info em algum dos seus discos, não brinca com a sorte. Mesmo que tenha dado um bom desempenho no Crystal Disk Mark. Porque os discos eles até avisam que vão morrer, mas eles não avisam quando. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 5 anos. Não dá pra gente saber, não dá pra gente estimar com certeza. Então, de novo, se apareceu algum alerta no seu disco, a sua prioridade é fazer o backup de todos os arquivos importantes que você tiver nesse disco e começar a pensar em trocar ele o mais rápido possível. Então agora me conta aqui nos comentários, seus discos apareceram como saudáveis ou deu algum alerta de erro? E qual foi a velocidade máxima que você conseguiu nos testes de velocidade aí? Comenta aí que eu vou ler os comentários e tentar ajudar quem for com dúvida. E comenta também o que você achou desse vídeo, o feedback de vocês é muito importante para a gente continuar construindo este canal e fazendo conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Então se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Vitor, este é o canal VMSTI. A gente se vê no próximo vídeo.